Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos porque é muito bom saber que o Senhor é presente neste lugar. Pai, a nossa expectativa é que o Senhor ministre agora ao nosso coração pela Tua palavra. Senhor, muitos vieram buscar resposta, outros vieram para Te adorar, outros, Deus, talvez nem saibam por que estão aqui, mas é bom saber que o Senhor está neste lugar, Deus. Mais uma vez eu peço que o Senhor seja manifesto neste lugar, em nome de Jesus. Ao Senhor nós dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Bom, vamos lá. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Velho Testamento representava a presença de Deus no meio do povo, tá? E na verdade Deus realmente se manifestava sobre a arca, né? Aquela tampa que tinha os dois querubins ali, chamado propiciatório, é onde Deus se manifestava para o sumo sacerdote. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E era tão importante isso para um povo que cria em Deus, que eles tinham um zelo enorme com isso, né? Mas hoje não tem a ver eu falar os detalhes aí, mas num determinado momento da história, né, uma consequência da atitude do povo e dos sacerdotes também, a Arca da Aliança foi tirada do meio do povo de Deus. E isso trouxe um abalo, né, para o povo. E o momento que eu quero falar hoje está em, por favor, irmãos, 2 Samuel, no capítulo 6. Davi, né, o rei que ensinou o povo a dobrar os joelhos, a adorar o Senhor. Davi, extremamente incomodado com isso, não, tem que buscar, vamos buscar essa... Buscar significava guerra, né, irmão? Significava guerra. Vamos buscar a Arca da Aliança. E também, não vou entrar nesse aspecto, mas Davi, naquela empolgação toda com seus auxiliares lá, vai buscar a Arca da Aliança, encontra a arca, pega a arca, põe, né, no transporte e não deu certo. Não deu certo, Davi ficou impressionado com o que aconteceu, e aí nós vamos entrar no texto. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, 90 dias. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Olha que interessante, né? Tem várias coisas interessantes aqui. Poxa, Davi tinha uma boa intenção, mas não conseguiu, pela boa intenção dele, levar a arca. Mas colocaram a arca numa casa e não num templo. E Deus não judiou de Obed-edom nem da sua família. Interessante, né? Numa casa. Não era um templo. Não fizeram um templo lá para ele, né, para ser colocado a arca, nada disso. Ficou lá na casa de Obed-edom. Interessante. Em vez de dar problema, houve bênção. Pergunta: quem é esse Obed-edom? O que ele fez de diferente de Davi? Tá? E outro ponto.
Olha que interessante. Quando a gente fala assim, e aí, irmão, estou na bênção. Aí o outro olha e não vê nada de diferente na vida do outro, né? Mas ele falou que está na bênção, então você acredita que ele está na bênção. O texto bíblico diz que pessoas estavam dizendo, olha aqui, disseram ao rei, né? Disseram ao rei, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. Então coisas aconteceram na vida e na família de Obed-edom que foi visível. Estão entendendo, irmãos? Visível. Quem não quer marca de bênção de Deus na sua família? Todos querem. Amém, irmãos? Todos querem. Que as pessoas vejam isso, seja uma consequência. Não quero ficar mostrando para os outros com uma forma vaidosa, né? Não. Mas a minha vida tem que ser um testemunho, não é, irmãos? A nossa vida tem que ser um testemunho. Não só no falar, mas as pessoas verem a nossa vida ser transformada, abençoada e reconhecerem que existe algo sobrenatural sobre a nossa casa, né? Bem, então, irmãos, hoje eu queria falar o seguinte, baseado nesse texto. Talvez nós estejamos num tempo de muitas revisões na nossa vida, rever muitas coisas, e uma delas é isso aqui. Nós corremos hoje atrás de recursos. Nós estamos correndo atrás de muitas coisas para que a nossa casa esteja protegida, para que a nossa casa esteja abastecida, para que a nossa casa tenha segurança, para que possamos morar num bom lugar e assim vai. Ficamos, na verdade, trabalhando muito em cima daquilo que nós entendemos que é o melhor, daquilo que nós sabemos pelo que se fala, né? Mas esse texto e muitos outros dizem o seguinte, que aonde a presença de Deus está, ali é abençoado. Não está dizendo outra coisa. Está dizendo que aonde a presença de Deus está, ali é abençoado. Não é local abençoado só. Não, as pessoas que estão naquele local. Estão entendendo, irmãos? Mas a gente precisa observar o texto, irmãos. Porque Davi não conseguiu levar a presença de Deus. Eu não vou entrar no porquê, essas coisas, né? Ele não conseguiu. Mas alguma coisa aconteceu ali na casa de Obed-edom, alguma coisa aconteceu naquele momento ali que estava difícil resolver o que se ia fazer. Eles decidiram levar para a casa de Obed-edom, alguma coisa tinha de diferente ali. Depois você vai notar mais para frente que Davi usa o sistema certo de levar a arca da aliança de volta e tudo corre bem. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Existem prioridades, irmãos. Estamos invertendo prioridades. Não existe nada mais importante na sua casa do que a sua casa ter a presença de Deus lá. Estão entendendo? Pastor, isso é tão simples que você está falando. Pois é, simples e não acontece, né? Irmãos, Deus não é para ser um Deus presente de vez em quando. Ele tem que fazer da sua casa, da minha casa, morada dele, né? Isso acontece quando é um ambiente, é estabelecido um ambiente constante, de uma constância de adoração ao Senhor. Quando Davi restaurou a adoração no meio do povo, havia adoração 24 horas. Você sabe que é ter grupos de adoradores se revezando no lugar, e 24 horas o povo de Deus ouvia o som da adoração. E foi um reinado próspero. Entenderam, irmãos? Foi um reinado próspero. Trazer a presença de Deus, irmãos, não é você
chegar e falar o seguinte, não, eu tenho Bíblia em casa. Não é você de vez em quando orar, não é você de vez em quando fazer um culto, né? Tem pessoas que eu sei que gostam disso e é importante eu fazer um culto na minha casa. Poxa, a presença de Deus é invocada na minha casa, isso é maravilhoso. Mas tem pessoas que, assim, têm um zelo muito grande por isso. Por quê? Porque ele não faz os outros dias. Ele não faz com sua família isso. Quando na verdade, irmãos, será que nós não estamos perdendo? Será que nós não estamos perdendo? Como é que estão os nossos filhos? Como é que está o seu filho em relação às coisas desta vida e às coisas de Deus? De vez em quando, irmão, não funciona. Ouça o que eu estou te dizendo. De vez em quando não funciona. Você está trazendo uma lembrança apenas para o teu filho. Quando diariamente somos bombardeados, né? A nossa mente cheia de princípios e valores deste mundo, e é de vez em quando. Aí os nossos filhos começam a ter uma conduta que às vezes não ajusta muito com aquilo que a gente quer. Aí hoje nós entregamos um tablet para ele, entregamos um iPad para ele, entregamos um celular para ele ficar mais quieto, a gente conseguir falar as coisas e conversar, quando na verdade a gente está trazendo um tanto de coisa para dentro da nossa casa. Você não tem noção. Então a presença de Deus, observe bem, irmãos, observe bem, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Davi, uma pessoa apaixonada por Deus, né? Um rei ungido por Deus, ele não conseguiu transportar a arca, mas na casa de Obed-edom ela ficou, e por ela ter ficado, aquele lugar foi abençoado. A família de Obed-edom foi abençoada. Nós precisamos rever isso, irmãos, que isso é maravilhoso. Nós precisamos rever isso. Uma coisa é você ir na igreja. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de ensino. Ensino que você absorve para viver na sua vida, aplicar na sua vida, no seu lar, com a sua família. Estão entendendo, irmãos? Né? Não é algo mágico. Eu vejo hoje um cristianismo muito mágico. As pessoas vêm para o culto e parece que é um descarrego. É assim, vai para o culto. A semana foi uma bomba. Pronto, começa a semana 0 e vai enchendo de problemas. Ei, a vida do cristão não é isso, irmãos. Não é para ser assim. Os problemas existem, os problemas vêm e os problemas passam, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Então, você quer ver isso? Volta um pouquinho, 1 Samuel capítulo 5. Olha só, 1 Samuel capítulo 5. A Arca da Aliança foi colocada num templo. Quando ela foi tirada do meio do povo de Deus, ela foi levada para um templo. Templo de Dagon, Deus dos filisteus, né? Olha só, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sob a soleira. Aleluia! Ô, bênção! Sabe o que significa isso? Não é uma estátua que está caindo, irmãos. Puxa isso para o dia de hoje, né? Preste bem atenção. A presença de Deus é soberana sobre tudo e todos, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e todos. Acho que você não está entendendo. Pastor, estou tendo um levante lá no trabalho. Efésios capítulo 6, sua luta não é contra sangue nem carne.
mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só, será que nós estamos ficando assim, pouco espirituais? Você não consegue ver o mundo espiritual, por isso ele não existe? É isso? Por você não ver o mundo espiritual, ele não existe? Por você não ver os demônios, eles não existem? Se você não vê os demônios, muito menos Satanás, então ele não existe? É uma figura de linguagem escrita na palavra? Você não vê os anjos, eles não existem? Você não vê Jesus, o Espírito Santo? Estão entendendo, irmãos? Então, veja bem, em nome de Jesus, nós precisamos trazer a presença de Deus. Eu sei que você, por ser cristão, você tem o Espírito de Deus, mas nós precisamos da presença de Deus manifesta na nossa casa, no meio da nossa família. Você precisa disso. Se você não ter isso no meio dos seus filhos, sabe o que acontece? Uma coisa é você falar que Deus existe. Outra coisa é eles verem as manifestações de um Deus invisível, mas real no meio da sua família. Porque quando o mundo mostrar coisas diferentes, não, isso não, porque eu sigo um Deus verdadeiro. Ele é o verdadeiro Deus, é o Senhor de todas as coisas. E quando alguém questionar, ele tem história para contar, ele tem testemunho para dar. Estão entendendo, irmãos? Nós, eu e você, estamos precisando de reais experiências de Deus manifesto no nosso meio. Eu fico imaginando, você lê o texto? Depois dá uma lidinha lá, para você ver a reação dos filisteus quando eles percebem que algo estranho está acontecendo. Depois você lê. Irmãos, os nossos inimigos, portanto os demônios, eles têm muito mais entendimento do que quem é Deus do que nós. Sabe por quê? A palavra diz que eles creem e eles tremem, né? Olha, mas aí o que acontece? Dagon caiu, cabeça quebrada, braços, as mãos quebradas. O que representa isso? Vocês já sabem, muitos já sabem aqui. Cabeça tirada representa que os planos, os projetos, todas as maquinações espirituais malignas são canceladas. E as mãos, os feitos são anulados. Entendeu, irmão? Ela realiza, né? Então, os feitos são cancelados. Por quê? Porque tentaram colocar a Arca da Aliança aos pés de Dagon, né? Você já imaginou Deus ser colocado no estrado dos pés de uma entidade? Impossível. Estão entendendo, irmãos? É impossível. Essa certeza nós temos que ter. Porque em muitas situações, às vezes nós ficamos temendo, porque nós esquecemos quem é o nosso Deus e como Ele faz, como Ele trabalha, como Ele age, né? Ei, você é propriedade do Senhor de todas as coisas, né? Você é propriedade dEle, né? Filho, né? Escolhido pelo Senhor. Olha que bênção, né? Escolhido pelo Senhor. Ah, mas eu estou tendo problema lá no trabalho, está acontecendo isso e aquilo outro. Então, qual que é a resposta? Você precisa ir para a presença de Deus. Você precisa invocar o Senhor, compartilhar com Ele. Talvez Deus tenha uma estratégia para te dar. Talvez Deus vai intervir sozinho, Ele mesmo vai entrar com providência. Mas qual é a nossa parte? Estar na presença de Deus para entender, discernir o tempo das coisas, o que deve ser feito. É muito fácil, é muito bonito, né? A igreja falar assim, ai daquele que colocar a mão no ungido de Deus. Eu acho tão engraçado isso, né? Que fala
com a boca cheia. Mas aí vem o problema, ele não fala isso mais. Quando na verdade ele tinha que lembrar isso. E descansar no Senhor, orar ao Senhor. Vamos lá para Salmos, irmãos. Salmo 37, versículo 4, deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. Esse lance de uma forma tranquila, gostosa, confiante, né? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Ele agirá. Verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Né? Descanse no Senhor. Então siga a direção do Senhor, irmãos. Né? Quando eu falo do investimento no nosso lar, né? É estranho eu falar isso, talvez ouvir, né, o que eu vou falar, mas hoje as pessoas têm muito mais prazer em fazer investimentos fora da família do que dentro da família. Observe. As pessoas não têm tempo para os filhos, não têm tempo para a esposa, não têm tempo para o marido, mas tem tempo para as pessoas aí fora. Tem tempo. Tem tempo para trabalho, tem tempo para fazer curso. Não, porque eu tenho que crescer profissionalmente, eu tenho que ser isso, aquilo, outro. Quando, na verdade, se isso está lesando a sua família, você está errando o tempo. Você está errando isso. Irmãos, o que você faz ou deixa de fazer hoje está estabelecendo marcas na história da sua família que você colhe lá na frente. Isso é bíblico, irmãos. Não do jeito que eu falei, né? Mas isso é bíblico. Isso é real, irmãos. Nós estamos num anseio tremendo de alcançar algo maior e melhor e não paramos para analisar o preço do tempo que nós estamos tirando da nossa casa. Você não está analisando isso, irmão, e vai ter resposta a isso. Isso tem resposta. Esse Davi que deu essa mancada aqui, ele também deu mancada com a sua família. Ele cuidou de um povo, ele orientou uma nação. Irmãos, prosperou, mas o lar dele foi a derrota. O lar dele foi uma vergonha. Né? Sabem disso? Sabe ou não? Depois vocês leem lá a história de Davi, você vai ver que o lar dele foi uma vergonha. Aí você fala, mas por que Deus não abençoou? Pois é, irmãos, aí que está. Você traz os princípios para a sua casa, os princípios divinos, Deus cumpre a sua palavra. Estão entendendo? Agora Davi não levou isso para a sua casa, ele levou para o povo, mas para casa não. E aí deu problema. Então, hoje, o que eu entendi da parte de Deus é que nós precisamos valorizar isso que aconteceu na casa de Obed-edom. A presença de Deus faz grandes diferenças. Grandes diferenças. Talvez, irmão, você esteja também fadigando no seu trabalho, porque talvez ainda falte uma bênção especial de Deus, te dando condições melhores para que você possa trabalhar menos e aquele valor ser suficiente. Talvez precise mudar algumas coisas na nossa mente para sabermos administrar melhor o que nós ganhamos e aí não gastar tanto, não precisar correr atrás tanto do vento, né? Estão entendendo? Faz sentido, irmãos, estou falando? Mas uma coisa para mim que eu acho que é principal na minha casa. Tudo é importante, mas esses dias eu tenho olhado muito isso. Perturbações na casa de muitos irmãos. Vou lá, tem perturbação espiritual. Ei, na casa do irmão? Tem.
E você acha que a minha casa está livre disso? Também não. Mas eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado quando você começar a invocar mais a presença de Deus na sua casa. E você vai começar a ver sinais de Deus. Deus dá sinais também para aprovar o que você está fazendo. Para que você possa ver, isso é importante, filho, continua, é por aí, faz isso mesmo, né? Seu marido, sua esposa não está aqui, você não tem que chegar em casa e falar assim, você perdeu o culto, e não sei o quê, achando ruim. Não. Você chega em casa, vai dormir, deita, né? Se o teu esposo não está aqui, na hora que você chega lá, faz um cafuné bem gostoso nele, declara o seu amor por ele, e você, como uma mulher de Deus, né, com a mão já, faz um cafunézinho na cabeça dele, fala assim, fulano, eu te abençoo em nome de Jesus. Deixa Deus fazer o resto. Né? Você, tua mulher não está aqui, a mesma coisa. Faz um cafunézinho lá nela, né? Está deitada e tal. Aí ela, não é, o que aconteceu? Eu falei assim, eu te amo. Né? Aí ela, nossa, que love, né? Aí você continua, e aí você fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Sabe por quê? Essa é a introdução, porque quando você põe a mão na vida de alguém assim, e já começa a orar, abençoar, né? Quem não frequenta a igreja vai falar o quê? Nossa, que fanatismo esse, para com essa bobagem. Então, você já está com a mão fazendo um agrado, você já fez quebrou o gelo já, né? E aí, você abençoa. Irmãos, funciona. Funciona. Sabe o que você tem que fazer? Você traz a presença de Deus pela sua adoração. Deus, porque você está naquele lugar, invocando o nome dEle, Ele vai se manifestar. Isso é promessa de Deus, irmão. Viu? Faz o seu lar um lugar protegido. Você não consegue proteger. Desculpe, irmão. Você não consegue proteger. Algumas coisas você protege na sua casa. Mas se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hã? Tá certo? Então, você esperto, atencioso, cuidadoso com a sua casa, maravilha, é isso mesmo. Mas tem coisas que a gente não sabe, e aí a gente delega para o Senhor, né? E Deus diz a palavra que não nem pestaneja o guarda de Israel, né? Amém, irmãos? Então a nossa não é por força, nem por violência que a sua família se dobrará diante do Senhor, mas é pela expressão do Deus manifesto na sua vida que eles vão falar que vale a pena andar com Deus que você anda. Amém? Não faça na força, no tranco, isso não leva ninguém para Deus. Mas que Ele seja manifesto na sua vida, na sua casa, como Ele foi na casa de Obed-edom, como Ele tem sido na casa de muitos que têm invocado o nome do Senhor. Viu? Em nome de Jesus. Sua família precisa disso, e você também precisa ver o cuidado de Deus, né, sobre a tua casa de várias formas. Isso traz muita paz para nós. Muita paz. Amém? Vamos orar por isso. Você pode falar comigo algumas coisas? Diga aí, para você mesmo e para o mundo espiritual. Não é o que eu quero, nem o que eu gosto, mas o que é necessário. Eu vou fazer o que é necessário. Em nome de Jesus. Irmãos, nessas semanas que tem vindo aqui, nós vamos orar por isso. Nas semanas que tem seguido, Deus tem mostrado muito assim, nós precisamos mudar de atitude porque estamos sendo oprimidos por falta de atitude. E eu gostaria de orar com você hoje o seguinte: tem pessoas que já estão assim, está difícil ler, está difícil orar. O cristão que não lê e que não ora, ele está afundando. Concorda ou não?
ele está se distanciando de Deus. Gradativamente, às vezes lentamente, vai acontecendo. Mas você sabe o que é necessário. Você precisa ler e você precisa orar. Você precisa ter encontros com Deus. E nós vamos orar, porque sim, tem muitas pessoas ficando desanimadas nisso. Animadas com outras coisas e desanimadas com o que é necessário. E isso está levando a sua vida para uma direção ruim. Vamos orar por isso? Né? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é presente neste lugar e nós te adoramos por isso, Pai. Deus, tu és tremendo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra nesta noite. Que, Senhor, mostra, Deus, a diferença da presença do Senhor em uma vida, em uma casa, no meio de uma família. Senhor, nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos expectativas do Senhor, Pai. E hoje, Deus, o Senhor mostra algumas coisas que precisam mudar no meio da nossa casa. Em nome de Jesus, Deus. Sim, Deus, para que o inimigo da nossa vida, Senhor, ele seja envergonhado. É ele que precisa ser envergonhado. Não o teu povo, Senhor. Não é o teu povo, mas é Ele, Senhor, em nome de Jesus. Mas hoje, Pai, de muitas formas, sim, Deus, tem sido, Senhor, nós temos sido envergonhados, nós temos nos sentido abatidos, enfraquecidos, sem direção, e muitas vezes percebendo que a nossa natureza, a antiga, Senhor, nosso velho homem, tem voltado a assumir o controle da nossa vida. Pai, que isso seja quebrado nesta noite em nome de Jesus. Que Deus o entendimento transforme em vida, em atitude em cada um de nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Pai, eu peço que também no nosso meio volte o temor ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos perdendo o entendimento do valor da Tua palavra e da vida de oração. Isso tem nos feito pessoas religiosas. Vir ao templo é ser religioso. Mas vir ao templo como resultado de uma vida diária com o Senhor, não. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, desperta na vida dos meus irmãos. Sim, Deus, muito mais do que estar aqui à frente, um compromisso, Senhor, real com sua própria vida, um compromisso com o Senhor, porque Deus, não há direção clara para a nossa vida se o Senhor não revelar, Deus. No meio de tantas oportunidades, no meio de tantas coisas que são disponibilizadas para nós, nós não conseguimos discernir o que é melhor se o Senhor não revelar, Deus. Mas em nome de Jesus, traz isso, Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que Te buscam jamais serão confundidos, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, os Teus filhos estão percebendo, Deus, a consequência disso. Mas, Senhor, que hoje seja um ponto de virada em nome de Jesus. Sim, Deus, um ponto de virada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um ponto de virada. Aleluia. Olha só. Uma palavra um pouquinho mais forte, né? Deus dizendo assim: até quando você vai ficar esperando as coisas ruins acontecerem para que você entenda o que eu falo, para você entenda o meu plano, né? O plano do Senhor não é de causar dano, diz a palavra, né? É de trazer o bem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Meu irmão, entenda bem isso. É uma coisa muito doida.
você esperar o problema chegar na tua casa, você tendo já a solução. Irmãos, é falta de parar e pensar nisso. Você tem tudo, tudo está nas suas mãos, está acessível a você pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Você se tornou filho, herdeiro do reino de Deus, e nós ficamos vivendo uma vidinha, né? Vemos para o culto e percebemos quando Deus fala, percebemos as limitações que estão acontecendo na nossa vida. Meu irmão, mas quanto tempo você vai ficar? 5 anos assim? 10 anos assim? Fica crente velho, arriado, sem obras, sem resultado, sem transformação, sem uma família impactada, transformada pelo poder do Evangelho. Então, eu estou falando isso, eu tenho que falar dessa forma, para que você faça assim: chega! Acorda, tem um velho homem aí dentro. Se você não peitar ele, ele domina a sua vida. Não é o novo homem que está dominando você, é o velho. E você tem que acabar com isso. Ele tem que estar debaixo do controle do Espírito de Deus. Isso não é brincadeira, não é uma vontade num culto. Isso é um exercício todos os dias, para você fazer com que o teu homem espiritual, o teu homem interior cresça. Você precisa investir nisso. Não é simplesmente uma vontade, é investimento, irmãos. Por isso que o Senhor diz que aquele que busca, encontra. E outras coisas, ajeite sua agenda. Para com isso. Para com isso. Viu? Você quer que eu fale em línguas para você entender que é Deus falando com você? Pare com isso. Está atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, e olha a sua vida e olha a sua família. Dinheiro não vai mudar a mente, o caráter, coração da sua família. Quem faz isso é Deus. Então, se você não trouxer a presença de Deus, você, com o dinheiro que você tem, ou o que mais você vai adquirir, você vai ter lágrimas, porque vai lembrar que Deus falou e você não obedeceu. Entenda isso. Ajuste a sua casa. Pastor, é porque eu não posso, porque o meu trabalho não permite. Então começa a orar para Deus. Começa a orar: Deus, esse tipo de trabalho não serve para crente. Eu quero estar com a minha família. Eu preciso estar ali. Eu preciso estar na casa do Senhor. Eu quero fazer a sua obra, né? Então comece a orar. Você não acredita no Deus que diz que quer te abençoar? Estão entendendo, irmãos? Pega firme. Não é mole, é firme. E você só ganha com isso. Obed-edom ganhou, tantos outros ganharam. Por quê? Porque escolheram ter tempo. Você precisa ir à sua casa de tempo com Deus. Desliga a televisão, desliga o computador, põe o telefone lá, sei lá onde. Deus, né? Não divida esse tempo com nada, é Deus. Ele vai te recompensar, né? A sua vida, a sua casa vai mudar, irmãos. Em nome de Jesus vai. Não é porque eu estou prometendo, porque eu não posso prometer isso. Mas Deus promete: criais em mim e será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa de Deus. Aleluias. Então, em nome de Jesus, não fique preso ao problema. O problema existe hoje para você apresentar a Deus e encontrar solução nele. Se você fica abatido: mas a minha casa, pois é, está precisando de Deus. É Deus, é mais Deus. Pastor, mas eu já oro, vai ter que orar mais. Mas eu já leio, tem que ler mais. Talvez tenha que começar a orar, ler, jejuar, né? Não sei. Aí você vai buscar em Deus. Mas uma coisa é certa: todas as pessoas que eu conheço que buscaram sinceramente o Senhor tiveram suas vidas transformadas, seu lar transformado, sua família alcançada. Todos que eu conheço. Deus ama cada um de vocês, né? Você sabe disso. Mas Ele quer mostrar isso.
E o amor de Deus não é só carregar a gente no colo, mas é ensinar a gente a caminhar, ensinar a gente a enfrentar as coisas dessa vida, enfrentar o príncipe deste mundo, né? Não é isso? Glória a Deus. Porque eu e você já fomos em muitos momentos envergonhados pelo príncipe deste mundo. Agora, a gente não é mais capacho dele, não. Amém? Então, assume a posição aí. Não brinca, não. Amém, irmãos? Vamos terminar. Louvado seja o Senhor pela tua majestade, pela tua grandeza. Senhor, por toda a glória que está sobre o Senhor, Pai. E com tudo isso, nós somos importantes para o Senhor. Deus, nós te louvamos por isso, por Senhor nos colocar num lugar de honra, num lugar privilegiado. Sim, Deus, Deus, nós te bendizemos pela certeza, Deus, que os teus braços estão estendidos sobre a nossa vida, pela palavra desta noite que mostra cuidado, mostra zelo, mostra resgate do Senhor, Pai, sobre nós. Deus, um plano maravilhoso de abençoar a nossa casa, fazer da nossa casa um luzeiro do Senhor na nossa rua. Deus, em nome de Jesus, que esta bênção derramada sobre esta noite, Senhor, se aprofunde, Senhor, em cada lar, em cada família, trazendo diferença, impactando o nosso coração, despertando a nossa família, Deus, para um querer maior ainda do Senhor, em cada casa, em nome de Jesus. Que os resultados disso venham para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.